Hoje eu vou recomendar um anime que muita gente conhece, porém, muita gente também não conhece. Vem comigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo do Lu. Aqui animes e mangás têm sempre espaço para o debate e uma boa conversa. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Curte, comenta e compartilha para outros amigos, para outras pessoas que podem se interessar por animes. E se você já não é novo por aqui, está aqui outra vez, muito obrigado pela sua volta, pela sua audiência. Também curte, comenta e compartilha para ajudar aqui o meu trabalho. Mas só para salientar, eu não vou recomendar o anime todo, tá? Eu só vou recomendar até o arco de Alfheim, que é onde ainda eu acho, na minha humilde opinião, que mantém alguma qualidade, alguma coisa ainda que vale a pena ser assistida. Porque depois eu acho que perde um pouco da essência, fica mais do mesmo e não tem mais nada atrativo depois de Alfheim Online. Mas eu quero dar uma sinopse para vocês de o que é Sword Art Online, né? Já que você está assistindo e provavelmente não conhece, vou tentar resumir aqui para vocês. Sword Art Online adapta a história de Kirito, que é o nosso protagonista, ele e vários outros jovens no ano de 2022, porque esse anime é de 2013. E cara, já faz 10 anos de Sword Art Online. Meu Deus, como eu tô ficando velho. Porque assim, né? Inclusive 2013 foi um ano muito interessante, porque a gente teve Sword Art Online, Attack on Titan, teve muito anime bom estreando em 2013. Mas vale a pena pensar que já faz 10 anos que estreou. 10 anos. Eu fico me sentindo muito velho. Porque eu tinha 13 anos, agora eu tenho 23, eu já não tô processando. Eu tenho 23, não, ainda não, mas eu vou fazer. E eu fico, caramba, cara, como as coisas estão passando rápido. Mas enfim, é coisa de gente que tá ficando velha. Mas estreou em 2013 e adapta a história do Kirito e vários outros jovens que entram num mundo online de realidade virtual, onde eles podem escolher o jeito que quiser e tal. É como se fosse uma realidade paralela. É um jogo de como se fosse um Perfect World, só que como dentro de uma realidade virtual. E aí, por algum motivo, é, as aparências das pessoas voltam, né? As aparências reais assumem as aparências nesse mundo virtual. As pessoas são impedidas de sair. E se você morrer no jogo, você morre na vida real. E o jogo só acaba quando o boss final foi derrotado. Mas quem é que vai arriscar derrotar o boss final se você pode morrer e morrer de verdade? Enfim, primeiro arco é isso, que aí a gente chama de Encrade Online, que é o nome do jogo. E aqui os arcos são separados pelo nome dos jogos. Então nessa primeira temporada a gente tem dois jogos, que é o Encrade e o arco Fairy Dance, que vão adaptar toda essa saga para recuperar a volta da mente das pessoas para os seus corpos de verdade. Esses dois arcos vão adaptar essa saga, principalmente entre a relação dos protagonistas, Kirito e Asuna. Né? Esses dois arcos vão definir isso. Depois a gente tem o Gun-Gale Online, e é muito interessante. Eu gosto do Gun-Gale Online porque traz uma perspectiva de jogo online que também é muito, que eu gosto muito. O arco Calibur, mas o arco Calibur vem primeiro que o Motor Rosário. E eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que você deve parar por aí, porque depois disso não tem nada muito interessante. E aí eu vou dar meus pontos positivos do porquê que eu gosto de Sword Art Online, porque eu acho que vale a pena assistir, e vale a pena assistir até o arco de Motor Rosario, por exemplo. Bem, para ser sincero, as premissas são muito boas, é muito interessante você ir para esse mundo virtual e essas coisas acontecerem, você ter toda uma trama voltada a esse mundo virtual. Eu acho super legal. Só que é muito simples. Como tudo acontece lá, é muito simples. Não tem nada muito complexo. Não tem nada de muita subtexto, sabe? Sublinguagem, nada disso, né? Coisas muito sofisticadas, é tudo muito simples. Talvez uma mensagem sobre identidade, sobre as pessoas serem quem elas realmente são, né? Porque você tinha uma aparência que você queria no mundo online, daí depois você assume uma aparência, pelo menos na primeira temporada, né? Você assume uma aparência diferente não, minto. Você assumia a personalidade que você queria. Você assumia a personalidade e a aparência que você queria nesse mundo online. E depois você se depara tendo que realmente ter uma aparência real. O que você é de verdade nesse mundo online. Onde você podia ser o que quisesse. Agora você não pode mais. Você tem que ser aquilo que você é. Então fala muito sobre autoaceitação. Pelo menos na primeira temporada, tá?
devido a essa questão do end trade, se você morrer no jogo, você morre também na vida real, e enfim, essas coisas. Mas não tem nada de muito complexo. O que acontece? O que chama a atenção em Sword Art Online é os personagens. E é o que eu sempre falo aqui. Quando os personagens são bons, eles fazem a trama acontecer. Porque a premissa é muito básica, quer dizer, não é das mais simples, mas também não é a das mais complexas. A premissa de Sword Art Online é básica, mas os personagens são ótimos. O Kirito é um protagonista muito interessante nesses primeiros arcos. A forma como ele age também é muito interessante. A relação dele com a Asuna é muito interessante. A relação deles com outros coadjuvantes é muito interessante. Então a gente tem uma construção de personagens, e principalmente nos nossos personagens principais, que é o que fazem a história acontecer, que vale muito a pena. Como é um mundo online, né, de um jogo online, a construção também desse ambiente é muito legal, eu gosto muito. Essa questão de nível de jogo e tal, pra quem gosta de jogar jogos online, eu mesmo adoro jogar Genshin Impact, se sente muito identificado. E na época eu jogava Perfect World, tá? E aí, nossa, eu me senti muito identificado com aquele jogo. Com o anime, no caso. E então tem essa identificação, né, desse ambiente virtual de jogo, a coisa um pouco da fantasia, a ambientação é muito legal, e essas relações também. Eu devo dizer, cara, que até acho que a primeira temporada, na verdade até o arco de Phantom Bullet, que é o do Gun-Gi Online, esse Sword Art Online é um pouco triste, é um pouco melancólico, eu diria. Sabe, tem muita questão subjetiva dos personagens, eles são muito... tem muitos traumas, eu diria, tem muitas marcas, feridas, que eles vão se resolvendo ao tempo. Tem muitas relações de afeto que eu acho que são muito bonitas também. A construção de afeto em Sword Art Online é muito legal. Não só afetos românticos, mas de amizade também. São super interessantes. E então é muito no lado emocional de desenvolvimento de personagens, eu acho que é o campo que ele brilha. É um campo que ele não tem medo de se aprofundar na tristeza, nos sentimentos negativos que os personagens têm. E isso é bom. Por quê? Porque faz você criar vínculo de afetivo com esses personagens. Quando você se apega com eles e não quer ver eles tristes, não quer ver eles se sentindo mal pela situação, ou quer que eles superem alguma coisa, você cria um vínculo melhor quando você vê um personagem passando por dificuldades. E principalmente se essas dificuldades principalmente se essas dificuldades forem dificuldades emocionais, dificuldades no qual as pessoas sejam atribuídas por uma questão de emoção e não por um inimigo externo, etc e tal. Sword Art Online tem muito disso. E como eu falei, vale muito a pena assistir por essa questão dos personagens. O desenvolvimento dos personagens é muito interessante, principalmente o desenvolvimento do protagonista, as ambientações de formato de jogo. Por exemplo, o Gun-Gi Online me chama muita atenção porque é basicamente um jogo de FPS. Eles estão no universo ali de FPS. Então, e o Kirito é o único que joga com espada, por exemplo. E isso é muito interessante, a dinâmica. Cada jogo tem uma temática diferente, abordagens diferentes. E depois disso vira mais do mesmo. Então até ali o arco do Motor Rosário não vale muito a pena, porque as coisas se repetem muito e fica muito arroz com feijão, só que sem tempero, sem sal, sem nada. Então vale a pena ver pelas diferentes ambientações, pelas relações dos personagens, como essas relações evoluem, as tramas que acontecem dentro dos jogos e como isso se relaciona na vida real, até porque eles não estão indo de um mundo para outro, de uma realidade real para outra, eles estão indo de uma realidade virtual para outra, e eles têm vida real também, tem uma vida uma vida particular cada um. Então como essa relação entre jogos online, a realidade virtual interfere na realidade física, é super interessante também de acompanhar. E talvez esse seja o conjunto de coisas boas que faça você querer assistir a Sword Art Online. E também romance, tá? O romancezinho é clichêzinho, é besteirolzinho mesmo, besteirol não, mas é besta, o romance é bestinha, mas faz sentido pra obra, eu compro, porque romance de má qualidade, não, quer dizer, não precisa ter um romance muito bom pra eu poder gostar. Então eu gostei lá das ceninhas de romance, principalmente do Kirito e Asuna, porque são bem feitas, mas são clichês e tá tudo bem. Alguns pontos negativos seria a falta de ritmo pra fazer a trama acelerar. Não a trama acelerar, mas fazer a história acontecer.
Tem momentos que eles aceleram, tem momentos que eles desaceleram, tem momentos que acontece mil e uma coisas, tem momentos que não acontece nada, tem momentos que a história não é, como eu falei, não sai de canto nenhum, então eles não tem muito ritmo estabelecido. É um ritmo desinforme, não tem um momento constante, uma forma constante de se contar a história. É tudo um pouco, às vezes é lento demais, rápido demais, como eu falei, né? Enfim. Isso talvez seja um ponto negativo. Como eu falei, alguns personagens, alguns coadjuvantes e os protagonistas, no caso o Kirito e a Suna, tem alguma profundidade, mas a gente não tem uma variação muito interessante de personagens novos. Eu sinto essa falta. Pode ser que vocês discordem de mim, mas eu sinto que falta caras novas pro Sword Art Online ao decorrer da sua história. E falta também. Chega um certo momento, como eu falei, que as coisas vão ficando um pouco repetitivas. Você já sabe o que vai acontecer. Sabe, o Kirito vai entrar no novo jogo, vai acontecer um problema, vai vir um maluco que vai querer destruir com todo mundo dentro daquele que tá jogando aquele jogo, que vai querer fazer uma grande caca, uma caca gigantesca. E aí o Kirito é o herói que vai salvar aquele mundo online, e deixar que as pessoas continuem jogando aquele jogo. Aí chega uma hora que cansa. Por isso que eu falei, vai até Moto Rosário, porque ninguém aguenta mais ficar assistindo isso por mais 4 arcos seguidos de um filme. Então, essa repetitividade talvez também seja uma coisa que te incomode, porque é uma coisa que me incomodou. Mas no geral, Sword Art Online vale a pena você assistir. É uma obra que envelheceu super bem. O anime é de 2013, então quem reclamar de gráfico, vá pro raio que o parta. Simples assim, vai pro raio que o parta, porque a qualidade técnica é boa e só tem 10 anos, não tem 35, não tem 90 anos de idade o negócio. É só 10 anos de idade que esse anime tem, né? Quando ele começou a ser produzido. Mas a qualidade gráfica é muito boa, a qualidade técnica é muito boa. A iluminação, né? A forma, as luzes como são usadas na animação são muito boas. O contraste é muito bom. O traço é um pouco simplório, mas ele vem de uma graphic novel, então a gente também não pode pedir muito. Mas no geral, se eu tiver que dar uma nota, eu dou uma nota 7,5. Sendo muito legal, tá? Mas você acha que 7,5 vale a pena assistir? Sim, vale a pena. Porque como eu falei anteriormente no meu vídeo de terça, nem toda obra precisa ser grande, complexa, maravilhosa sabe, uma coisa incrivelmente maravilhosa e linda. Às vezes você só precisa de um bom arroz e feijão, uma coisa que só te alimente ali, te entretenha, no caso de um anime, e pronto, acabou. Então, assim, se você gosta de romance, se você gosta de cena de ação, se você gosta dessa parada de jogos, realidade virtual, é pra você. É pra você, vale a pena você assistir. Como eu falei, você não vai ter uma experiência louca, uma experiência assim, uau, meu Deus, essa parada mudou minha vida. Mas pode ser que fique gravado na sua memória afetiva. Pra mim, no meu caso, né, ficou gravado porque foi uma fase muito boa da minha vida que eu comecei a assistir Sword Art Online, que eu tava descobrindo muitos outros animes. Eu comecei a assistir anime aos 11 anos de idade, então eu tava com 13 anos, eu ainda tinha muita coisa pra assistir, tava descobrindo muita coisa. Na vida e nos animes também, então tem esse campo afetivo aí pra mim, mas pode também gerar um campo de memórias boas aí pra você, caso queira assistir Sword Art Online, vendo essa minha recomendação super bagunçada e esquisita. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer o meu trabalho. Tem que pedir, gente, eu tenho que ser um menino pidão aqui, porque se quiser crescer tem que pedir mesmo, tem que ter vergonha não. Vou ficando por aqui e até a próxima.